pessoal, nesse trabalho nós vamos mostrar o que são view e o que são Stored Procedure. As view, do inglês a gente traduzindo, são visões. O que essas visões trazem de benefício para a gente? Essas visões, ela pode dispensar um grande volume de código no sistema quando a gente estiver desenvolvendo, pode dispensar uma grande quantidade de trabalho, sendo que se a gente precisa desse select no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vai fazer um select simplesmente da view. Não vai precisar fazer todo aquele select enorme, porque tem selects que a gente sabe que são muito grandes, muito extensos, então isso vai facilitar o nosso dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês aqui como criar uma view. Eu tenho aqui um banco, e nesse banco tem aqui tabela de municípios. Eu rodei esse select e ele me trouxe isso aqui, esse resultado: o ID, a descrição, que é o nome da cidade, e a sigla do estado. Ok, então eu vou fazer um select para uma view, que a view eu denominei de municípios BA. Então, se o nome dela é municípios BA, naturalmente ela vai trazer os municípios da Bahia. Isso foi porque convém a mim saber os municípios da Bahia. Então a sintaxe para criar a view é create view, o nome da view que você quer criar, após o vem o select. Nesse select eu selecionei o campo de descrição, que é o nome da cidade, o campo sigla UF, que é o nome do estado, a sigla do estado, da tabela município, certo? Que a condição é que a sigla UF seja igual a Bahia, como eu quis criar os municípios da Bahia, certo? Essa view acho que já está criada. Eu vou dropar ela aqui e vou mostrar para vocês como se não tivesse criado. Pronto, comando concluído com êxito. A gente seleciona e executa. A view foi criada. Vamos agora fazer o select dessa view. Você vê que eu puxei com o nome aqui da view que eu criei, não mais com o nome tabela município, mas está vindo da tabela município. Vou executar esse select. Eu vou selecionar tudo da view municípios BA e ele me trouxe o que? A descrição e a sigla UF. Exatamente o que eu coloquei, descrição e sigla UF. Mas digamos que agora eu não tenho mais necessidade que essa view venha e traga para mim, ela venha trazer para mim o estado, só quero agora o nome da cidade. Então o que eu vou criar aqui? Alter view municípios BA, que é essa, eu vou alterar essa view que eu criei, municípios BA, certo? E o select eu tirei o que? Sigla F e deixei só a descrição. E o restante deixei tudo igual. Então vamos alterar essa view. Vamos aqui, vamos executar. Ela disse para mim que o comando foi concluído com êxito. E vamos agora fazer o select. Novamente o mesmo select. Ele só me trouxe a descrição, não me traz mais o estado, já que eu alterei a view e agora eu só quis a descrição. Então as views vêm aí para facilitar, porque se a gente precisar fazer uma conexão aí com o banco, a gente faz o select simplesmente da view que a gente precisa. Tem aqui também o drop view que a gente usou mais cedo, a gente apagar essa view. E se a gente tentar fazer o select de novo dessa view, vai dar erro, ela não existe. Continuando aqui com nossos trabalhos, agora eu vou mostrar o que é uma Stored Procedure e como criar uma Stored Procedure com alguma condição. Agora nós estamos trabalhando com uma tabela de nomes, como vocês podem ver aqui, certo? Por que usar uma Stored Procedure? O que é uma Stored Procedure? A Stored Procedure são procedimentos armazenados, ficam armazenados diretamente no servidor de banco de dados. Isso vem facilitar para a gente e vem dar um ganho de desempenho maior também,
Se vamos imaginar, a gente tem um sistema que seja multiplataforma, Android, iOS, desktop e várias outras plataformas aí que possam ocorrer. A gente, com a história de Procedure, vai conseguir fazer esse procedimento diretamente no servidor de banco de dados, que pode ser um só, normalmente é um só, já que é a mesma aplicação. E com isso nós vamos dispensar uma grande quantidade de código e de tráfego de rede também, já que você vai executar só aquele procedimento, a linha chamando aquele procedimento em cada plataforma, dispensando fazer todo esse tratamento aqui em cada plataforma que a gente for fazer a programação para um sistema. A resposta vai ser mais rápida, a pergunta do aparelho desse smartphone ou que seja vai ser muito mais rápida, já que é uma linha só, não uma quantidade maior de linhas. A resposta vai ser mais rápida porque o servidor já tem os dados armazenados nele mesmo, vai processar dentro dele mesmo, mandar só a resposta, então vai ser muito mais resumido. Então vamos ver lá como é que a gente cria uma história de Procedure, certo? Aqui tem a tabela nomes, né? Que a gente tem ID, o nome, o sexo e a idade. Esse campo de idade eu adicionei aqui, eu alterei a tabela, como vocês podem ver aqui. Eu alterei só para a gente fazer essa história de Procedure nele, por isso que os campos aqui de idade estão null. Então vamos lá, eu dei um select na tabela nomes e o que ela mostra pra gente é isso aqui: o ID, o nome, o sexo e idade. Então a gente, para criar Procedure, é create Procedure, o nome da Procedure, eu quis colocar esse nome aqui, certo? E essa Procedure de inserir nome vai receber uma variável chamada @nome. Eu estou dizendo que ela é uma varchar de 30. Vai ter uma variável também sexo, varchar, eu coloquei de 1, que é só para colocar se é feminino ou masculino. Tem aqui, vai receber uma variável idade, que é do tipo inteiro, e vai receber uma variável código do tipo inteiro com saída output, que eu vou explicar aqui para vocês, que o ID ele é auto-incrementado, ele vai sendo incrementado automaticamente. Então a gente setou ele aqui como identity, certo? E logo aqui a gente colocou ele como nulo, já que ele vai ser auto-incrementado, a gente não vai precisar passar parâmetro nenhum para ele. O próprio banco vai se encarregar de colocar o próximo ID para aquela inserção nova. Vamos deixar aqui o código mais, a gente tem aqui as variáveis. Após o as aqui a gente tem o bloco, que é o begin e o end. E no bloco a gente fez uma condição if. Se a idade que for recebida lá no parâmetro, que é a nossa variável que a gente criou aqui em cima, for maior ou igual a 18, ele vai inserir dentro da tabela nomes os campos nome, sexo e idade, e os valores: o nome que a gente passou no parâmetro, o sexo que a gente passou no parâmetro e a idade que a gente passou no parâmetro. Não vai ter o código, já que o código vai ser setado aqui como identity, ele vai ser incrementado automaticamente pelo banco, certo? E aqui acaba o código. Esse vai ser o procedimento que vai ser executado quando a gente rodar ele com o comando aqui exec, o nome da Procedure, e aqui o nome da pessoa que a gente colocou, o sexo, a idade, e aqui é o último parâmetro nessa ordem que a gente colocou aqui, ó. Você vê que vem nessa ordem aqui. Essa ordem aqui, o código é uma int output que é auto incrementado. Eu deixei null porque o próprio banco vai se encarregar de fazer esse incremento, certo? Então vamos colocar aqui que ele tem 17 anos. Mas enquanto isso vamos selecionar e executar. Ele está dizendo que já tem um objeto com esse nome. Eu já havia criado antes. A gente pode
dropar essa procedure, drop procedure e o nome da procedure que você criou. Ele vai apagar esse procedimento. Eu rodo aqui para vocês verem como vai sair. Executar, o comando foi concluído com êxito. Ok, a procedure já está lá no banco de dados. Então vamos executar ela. Exec, o nome da procedure que foi criada, aspas simples, o nome da pessoa, aspas simples, que é baixar o sexo, a idade, e o null é o idêntico que o banco vai se encarregar sozinho de fazer. Vamos executar o comando e ele diz que o comando foi concluído com êxito. Vamos dar um select lá na tabela nomes, que é a tabela que a gente está inserindo, que é a procedure nessa tabela. Vamos rodar lá, vamos lá na última linha. Ele não adicionou. Não adicionou porque a condição é que seja maior ou igual a 18. E aqui é 17. Vamos colocar agora que ele tem 18. Vamos executar a procedure novamente. Ele diz agora que uma linha foi afetada. Vamos lá dar o select de novo na tabela de nomes e ver qual linha que foi afetada. A linha que foi afetada foi essa linha aqui. Ele incrementou, ele colocou o nome, tudo do jeito que colocamos aqui. Porque ele incrementou diferente aqui. Eu fazendo os testes, fui fazendo as inserções e deletei. Quando a gente deleta, o banco ele não deleta o ID, ele sempre vai para o próximo ID. Por mais que você delete, ele vai para o próximo ID. Então se eu deletar aqui, o próximo vai ser 259. Vamos lá ver? 2759, perdão. Ok, 57, 58, final 58. Vamos rodar aqui. Deletar. Vamos deletar da tabela nomes o que tiver o ID dos 758, que é esse campo aqui. Vamos executar. Ele diz que uma linha foi afetada. Vamos ver o select de novo. E ele não está mais lá. Vamos colocar agora com 20. E a gente vai ver que ele vai aparecer com o próximo número do que a gente deletou. Uma linha afetada. Vamos selecionar a tabela agora. E vemos que ele foi com o número 59. Final 59. Certo. Então aqui a gente viu como criar procedure, como executar a procedure, como deletar alguma linha. Isso aqui não é especificamente da procedure, mas é só deletar alguma linha de alguma tabela, certo? Esse comando foi que eu alterei, coloquei mais um campo aqui, idade, para a gente poder fazer esse vídeo. E aqui, se eu quiser apagar procedure, o drop procedure e o nome da procedure que criamos.